Jarvis, termine de editar os 50 vídeos de hoje e poste nos meus canais até às 7 horas. Sim, senhor. Seus vídeos serão postados até às 7 horas. Fala pessoal, meu nome é André e esse é mais um vídeo aqui do canal Content Flow. E hoje nós vamos fazer uma competição entre esses super agentes que eu tenho aqui, que são Humanus, o GenSpark, o MGX e o Proxy da Convergence AI, onde nós vamos colocar uma mesma tarefa para cada um deles fazer e depois a gente vai analisar o desempenho deles. Mas antes, de a gente dar essa tarefa para eles, eu só vou explicar aqui para vocês o que é um super agente, Então, deixa eu pegar aqui o espaço. Ok. Geralmente, quando você trabalha com uma IA, você vai trabalhar com esses três elementos. Você vai ter o usuário, que é você vai ter uma interface e você vai ter a LLM, que essa interface te dá acesso. Por exemplo, ChatGPT, Claude, Gemini, você vai ter ali uma interface no formato de um chat, onde você vai colocar um texto. Essa interface vai enviar lá para o modelo de IA para ele processar esse texto e te entregar a resposta aqui na interface. E assim você vai interagindo com esse LLM. Qual que é a diferença quando você utiliza os agentes, como a gente vai fazer aqui nesse vídeo, tá? A diferença é que você tem o usuário, da mesma forma, uma interface, e nesses casos aqui, todas são interfaces parecidas com o chat, Ó, tem sempre um campo aqui para você dar o comando aí da tarefa que você quer colocar, só que a diferença é que você vai ter também o acesso aqui a 4 elementos. Os agentes, eles não só acessam o LLM, como lá na questão do ChatGPT, Claude, e que eu já dei o exemplo antes. Os agentes, eles também vão ter acesso a um navegador, vão ter acesso a um sistema operacional, um ambiente, como se fosse um computador próprio deles, e eles vão ter um código que vai fazer com que ele interaja com esse sistema, com esse navegador, para também integrar com ferramentas e assim ele conseguir concluir uma tarefa que você deu. E nesse caso do que a gente vai utilizar aqui, não são nem somente agentes, eles são multi-agentes, Então, você tem um monte de agentes ali por trás, onde cada um deles está programado e personalizado para realizar um tipo de tarefa, e o conjunto desses agentes trabalhando e realizando essas microtarefas é o que vai te entregar o resultado final. E o que nós vamos fazer aqui? Qual vai ser essa tarefa que a gente vai passar para os nossos super agentes? Nós vamos trabalhar uma etapa muito importante para canais DAC no YouTube, que é a modelagem, Mas o que exatamente nós precisamos inserir num prompt para que uma IA qualquer faça uma análise de boa qualidade, Nós precisamos adicionar parâmetros. Na live que eu fiz aqui no canal, eu ensinei esses parâmetros aqui, para estudo e modelagem, o que você tem que analisar em cada uma dessas etapas aqui. Então, baseado nisso, eu fiz um prompt, deixa eu copiar ele aqui, e é esse prompt que a gente vai informar lá para os nossos agentes, e nós vamos esperar para ver o que ele vai nos entregar com isso. E eu vou adicionar 3 links de canais de um mesmo nicho, subnicho, para a gente poder analisar de forma mais objetiva qual dos agentes trouxe a melhor resposta, o melhor conteúdo para que a gente possa estudar e assim criar os nossos próprios canais de forma estratégica para ter resultado. Então deixa eu copiar aqui o prompt, vamos colocar aqui, aqui e aqui, e agora eu vou pegar os links dos canais. Ok, então eu já criei aqui os prompts, já adicionei os links dos canais, Eu peguei 3 canais aí bem famosos do nicho de espiritualidade, que falam sobre lei da atração, mentalidade, esse tipo de coisa, e nós vamos dar aqui um enviar para que as nossas IAs superagentes possam criar aí um relatório baseado na nossa pesquisa, e assim que terminar, geralmente leva um tempo, Então eu vou voltar aqui quando já tiver terminado para mostrar para vocês qual foi o resultado de cada agente dessa modelagem que ele vai fazer. Ok, enquanto nossas IAs trabalham para trazer para nós o nosso relatório de modelagem dos canais que nós informamos, eu vou aproveitar para apresentar para vocês aqui a página, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo, da minha comunidade VIP. Nós temos também o grupo gratuito no WhatsApp, que vai estar aqui, e tem a comunidade VIP, onde está acontecendo agora o desafio Content Flow. E qual que é esse desafio? Nós estamos automatizando 100% de um canal em tempo real. Então eu estou criando todas as automações de cada etapa e ao final nós vamos conectar todas elas para que elas funcionem no automático para produzir vídeos para um canal, postar vídeos nesse canal e também trazer um relatório das métricas e desempenho desses vídeos, tudo 100% automático, tá? A gente já tá na metade do desafio, porém, todas as calls estão ficando gravadas, Então, se você entrar depois, você tem acesso a isso também. E assim que acabar esse desafio, vamos ter outros eventos acontecendo na comunidade. Então, depois desse aqui de automação, nós vamos também fazer um evento de live 24/7, usando VPS, que é uma coisa que o pessoal tem pedido. Nós podemos fazer algumas automações de nichos diferentes, escalar, fazer testes em tempo real com algum canal que toda a comunidade possa acompanhar do zero e como que ele vai se desenvolver
desenvolver, enfim. A minha ideia é sempre alimentar essa comunidade com eventos novos, com mais conteúdo e também com ferramentas. Inclusive, eu vou apresentar aqui para vocês a ferramenta que eu criei, a primeira ferramenta que foi adicionada lá na comunidade como bônus, e depois dessas virão outras, claro, né? Mas essa ferramenta ficou bem bacana, então eu quero apresentar ela aqui para vocês. Mas vamos dar uma olhada só aqui na página da comunidade, né? Então, fala aqui sobre o desafio que está acontecendo ao vivo, né? São calls diárias de segunda a sexta, isso também vai se manter, né? O que você vai receber? As aulas ao vivo todos os dias, acesso às gravações, o código-fonte das automações, esse eu vou entregando aos poucos, então não adianta chegar na comunidade no dia seguinte e me pedir, esse link não vai estar em lugar nenhum, tem que me pedir no privado. A ideia é que eu possa conhecer todas as pessoas que estão lá, então tem acesso ao meu WhatsApp, a falar comigo no privado no Discord, a gente vai trocar uma ideia, tá? E aí eu vou entregando o código dessas automações conforme for passando ali o tempo e vocês forem estudando as gravações, né? Então são muitas horas de gravações, por isso eu sei que não dá pra no dia seguinte já pedir todas as automações, porque é impossível que alguém assista tudo ali. Eu acho que já tem mais de 15 horas de gravação, né? Cada call leva 1h30, 2 horas, e a gente já tá no dia 16, se não me engano. Então tem bastante coisa lá para assistir. A comunidade VIP exclusiva, que também vai ser fixa, né? Vai ter sempre alguma coisa acontecendo. E o suporte ali direto nas lives, né? Então como que funciona, que vocês podem ler depois, né? Mas é o desenvolvimento que eu falei. E o valor da comunidade está por apenas R$ 49,90, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui para vocês a primeira ferramenta que eu criei. Essa ferramenta é um construtor de narrativas, então ele é mais para nichos, mais não, né? Na verdade ele é exclusivo para nichos de narrativa, porque é a maior parte das pessoas que estão lá, mas a gente tem uma sala lá na comunidade onde vocês podem sugerir novas ferramentas para desenvolver. Então como que funciona isso aqui? Eu vou demonstrar para vocês enquanto os agentes estão lá trabalhando na nossa tarefa. Vamos supor que eu quero fazer uma história sobre uma criança que foi abandonada, mas ela conhece um amigo no orfanato e eles criam uma empresa milionária juntos, tá? Essa ideia eu tive agora, não sei se já existe, não sei se funcionaria, não fiz uma pesquisa sobre isso, mas vamos supor que você já tenha feito essa pesquisa e aí você chega aqui com uma ideia já validada. Primeiramente você vai gerar a premissa. Pronto, essa premissa ela é bem detalhada, ela tem uma introdução aqui, tem os personagens principais, né? A relação entre eles aqui, a personalidade, motivação, conflito interno de cada personagem para tornar a história mais profunda. Tem a dinâmica dos relacionamentos entre eles, né? Tem o conflito central da história e quais são os elementos únicos que diferenciam essa história de outras histórias que já existem, né? Então aqui eu vou pegar a premissa, vou jogar aqui no desenvolvimento e vou configurar. Eu quero que essa história seja contada em primeira pessoa, o estilo é narrativo, eu quero um vocabulário simples e eu quero que seja um sentimento predominante empolgante. Eu vou botar aqui 15 blocos, você pode ir até 20 blocos, tá? Inclusive vamos aqui no máximo e vamos gerar esses blocos. Ok, aqui foram feitos todos os blocos, né? Então nós temos aqui o bloco 1, 2, vamos descer até o final pra gente ver, até o bloco 20. Ok? Então todos estão aqui na primeira pessoa, ok, todos estão aqui. Nós vamos copiar todos. Então, só para vocês entenderem o que aconteceu, eu coloquei a premissa aqui, ele desenvolveu aqui os blocos, né? Desenvolveu uma estrutura narrativa para desenvolver a premissa, e com base nessa estrutura, ele dividiu ali na quantidade de blocos que eu queria e desenvolveu cada bloco. Agora nós vamos aqui para a aba de narração, onde a gente vai colar esse roteiro, vai escolher uma voz. Como o personagem é um menino, né? É masculino, então eu vou usar essa voz aqui que eu gosto bastante. E nós vamos colocar para gerar os áudios, ele vai gerar todos os áudios aqui, né? Esse vídeo vai ficar com mais ou menos uns 33 minutos, 34, que é a faixa que eu gosto de trabalhar, né? Ter 35 minutos por aí, que não fica um vídeo tão longo, mas também não tão curto, o RPM é bom, enfim, eu gosto desse tamanho aí para trabalhar no nicho de histórias, tá? E seria daí para cima, né? Para fazer valer a pena. Vamos colar também aqui nas imagens, né? Vamos colocar aqui a cada 200 caracteres para a gente ter bastante imagens e vamos colocar qual é o estilo de imagem que a gente quer. Então eu vou colocar aqui foto realista, cinematic, 4K. Vamos deixar aqui na horizontal mesmo e vamos gerar as imagens. Então ele vai gerar as imagens para cada bloco. Então, se caso tiver alguma imagem que a gente não gosta, a gente pode gerar novamente ela com o mesmo texto, ou a gente pode apagar aqui e escrever um prompt específico para aquela imagem e colocar para gerar. Então aqui, no caso, ele criou um gatinho, né? A gente poderia escrever um prompt aqui melhor para ilustrar essa parte aqui, tá bom? Às vezes dá essa falha ali, você só bota para gerar de novo e você vai ter todas as imagens geradas aqui. Enquanto isso, vamos ver lá a narração. Ok, já tem algumas narrações aqui. Depois, quando terminar de gerar, aqui a gente também pode gerar se tiver algum problema, né? E depois a gente pode baixar todos os áudios aí de uma vez, todas as imagens. Vamos escrever aqui. 2 jovens chegando em um escritório chique para apresentar
sua ideia de negócios. Vamos gerar novamente. E nós temos aqui o SEO também, né? Onde a gente pode pegar aquela premissa, colar aqui e gerar já o título, a descrição e as tags otimizadas aqui para esse nicho. Então a gente vai ter a narração total desse vídeo, as imagens que vão ilustrar o vídeo, né? Então aqui já tá mais sentido, né? A gente pode ir vendo aqui tudo e depois escrever, né? Ver aqui algo que aconteceu, ó. Aqui bugou, botou um homem no lugar de uma mulher, então vamos colocar aqui. Então nós já teremos aqui a narração, as imagens, o título, descrição e as tags para você postar esse vídeo, né? Vai ser só juntar isso aí numa edição e depois postar lá no YouTube. Então essa ferramenta, ela não é uma automação, mas ela ajuda a otimizar bastante o trabalho, né? A nível de ferramenta, para quem estiver começando, né? Enquanto você estiver estudando a questão das automações, você já pode utilizar essa ferramenta aqui, né? Se você estiver lá no grupo VIP, para acelerar a sua produção aí, você conseguir produzir mais vídeos e também sobrar mais tempo para você estudar a questão das automações, porque com as automações dominadas, você vai poder deixar o canal rodando 100% no automático e nem vai precisar mais dessa ferramenta, ou vai usar ela para novos canais, novos nichos que você queira fazer testes aí manuais, também ela vai funcionar. Bom, vamos ver aqui o que os nossos agentes fizeram com a nossa tarefa. Então vamos começar pelo Humanos. O Humanos e o Genspark foram os que entregaram mais rápido e, na minha opinião, só pela primeira visão que eu tive da entrega, foram melhores. O MGX demorou e agora ele tá meio que travado, não sei o que tá acontecendo. E o Convergence AI, que é na verdade Proxy, o nome do agente, né? Ele travou e disse que eu tenho que fazer upgrade. Então vou mostrar isso tudo pra vocês. Ó, entendido, vou acessar os canais que você indicou. Inclusive aqui tem todo o trajeto que ele fez, né? Aqui como que ele planejou a tarefa, né? Acessar a aba do canal, analisar os seguintes parâmetros. Aí ele fez a mesma coisa para cada canal. Aqui teve um problema porque o canal que ele pegou não é o canal que eu mandei. O canal que eu mandei tem um ponto aqui no final e sem esse ponto leva para outro canal. Que vou mostrar aqui para vocês, ó. Leva para esse canal aqui, né? Então ele já errou aqui. Eu poderia corrigir ele, mas eu deixei só rolar para a gente ter uma primeira visualização de como seria você chegar e dar uma tarefa sem saber nada, sem conhecer muito bem os agentes, né? Então aqui ele fez, né? Primeiro ele fez a primeira análise, depois ele entrou no outro canal, fez a segunda análise, aqui ele continuou, acho que fazendo a análise do mesmo canal. Depois ele foi pro terceiro, começou a preencher aqui, né? Já criou os elementos, ó. Compilou tudo, né? Fez um relatório de cada, né? Aqui esse é o relatório de um dos canais, esse é o relatório de outro, e aqui ele fez um relatório comparativo, né? Ó, uma observação sobre o canal Sened lá, que ele pegou errado. Ó, e com esse relatório, ó, dos títulos, estrutura, gatilhos utilizados, palavras-chave, as thumbnails, os roteiros, né, tudo que ele analisou aqui a gente pode modelar facilmente, né? Ou a gente poderia usar isso para a própria IA criar ideias de vídeos, criar roteiros, enfim. Ou a gente pode ler isso e planejar, né, uma forma de replicar esses processos de forma a gerar um conteúdo com a mesma qualidade desses que a gente usou de referência. Vamos ver aqui o Genspark. Então o Genspark ele não entregou como documento, né? Ele só entregou aqui uma resposta, ó. Ele fez a pesquisa aqui dos canais, né? Entrou aqui nos canais que eu mandei. Vamos ver o que ele falou. Ó, análise de canais do YouTube. Aqui ele acertou o canal, ó, porque ele botou o ponto. Então ele conseguiu colocar qual é a persona do canal, quais são as tendências, ó, público-alvo, tudo isso, as métricas, os títulos. Ele pegou a estrutura, os gatilhos mentais, as palavras-chave, da thumbnail, roteiros, tudo que você precisa saber para poder modelar cada etapa e cada processo desse canal. Depois o segundo canal, né? E aqui o terceiro canal. Ele trouxe tudo isso, fez uma análise comparativa deles, né? Semelhanças, abordagem visual, posicionamento e as principais diferenças. Duração, ó, que a duração deles é variada, o estilo, a estratégia de crescimento, insights estratégicos, ó. Ele te deu aqui esse relatório. O MGX, ele começou bem, mas depois ele começou a ficar travado nessa parte aqui. Então eu teria que voltar e ver aqui, né, com base nas navegações dele, ó, o que ele conseguiu pegar e ver se eu consigo utilizar esses documentos aqui intermediários, né, copiando aqui, de repente, colando, mas ele não finalizou a tarefa. Talvez tenha algo a ver com créditos também, eu estou usando todos eles em contas gratuitas, né, sem assinatura, e provavelmente é isso que aconteceu aqui. E esse proxy, ele gera esse fluxo de trabalho, né, onde ele entra no canal, ele cometeu o mesmo erro aqui, ele entrou no canal sem o ponto, então ele não encontrou nada, ó. Não possui vídeos ou conteúdo. Então aqui ele fez o mesmo erro, né? Depois ele foi para o segundo canal e aqui ele travou, né? Ó, pegou algumas informações, tem as thumbnails, tem, ó, os títulos. Parece que seria bem interessante a entrega dele, mas ele não terminou. Diz aqui que
a sessão do agente atingiu o limite, né? Então eu tenho que fazer o upgrade do plano para poder ter sessões maiores aí. Então, pessoal, eu voltei aqui para Humanos, né? Porque, na minha opinião, ele tem feito as melhores entregas, tem feito o melhor trabalho. E também, você, sabendo trabalhar ele, sabendo adicionar aqui conhecimento nele, né? Que são alguns parâmetros que você vai definir para todas as tarefas. Então, você pode pedir para ele sempre entregar os documentos de uma determinada forma, você pode pedir para ele sempre acessar a internet antes de responder, ou para ele acessar uma documentação específica. No caso, lá na comunidade onde a gente está criando as automações, nós estamos criando em Python, né, que é uma linguagem de programação. Então eu peço sempre para ele acessar a documentação para que ele possa fazer de uma forma mais atualizada possível e que o nosso script funcione aí com o menor número de prompts, para a gente também economizar tokens e para a gente chegar no resultado mais rápido, né? Mas o que pode acontecer também é que essa tarefa específica pode funcionar melhor em um agente e outras tarefas podem funcionar melhor em outros. Eu sei que o MGX ele também é muito bom para criação de código, porque ele tem os agentes aqui, né, onde cada agente tem como se fosse uma profissão dentro de uma equipe de desenvolvimento. Então ele tem aqui o team leader, o analista de dados, o gerente de produtos, o que cuida da arquitetura, o que cuida da engenharia, né, que vai escrever ali o código. Então, ele é melhor para criar scripts que vão fazer algo, né, e não para você pedir algo em si. Mas para esse caso a gente também tem usado humanos, inclusive na automação de pesquisa e nas extrações de parâmetros, de informações que a gente fez para criar nossas automações, nós usamos humanos e não pedimos para ele fazer um roteiro, mas sim para ele analisar um roteiro, ou 5 ou 10 roteiros de um canal, extrair as informações relevantes e criar um script que vá criar roteiros para nós. Dessa forma, a gente não precisa continuar vindo a humanos, a gente não fica preso à ferramenta. É como se a gente criasse a nossa própria ferramenta utilizando esses agentes, tá? E esse é o nível que eu recomendo você trabalhar com esses agentes que vão ficar cada vez mais avançados. Ao invés de você pedir para eles fazerem as tarefas, você pede para eles criarem ferramentas, automações que vão fazer essas tarefas para você de forma mais controlada, né? Onde você consegue personalizar mais e também ter mais confiança naquele resultado, né? Você consegue padronizar isso de uma forma bem melhor. Se você já testou esses agentes, fez alguma outra tarefa onde o MGX foi melhor, onde o proxy foi melhor, pode deixar aqui nos comentários, né? Que vai ser bem interessante essa troca de informação. E se você quiser aprender sobre canais Dark no YouTube, sobre automações, sobre inteligência artificial e outras coisas, considere entrar lá no meu grupo VIP, né? Que tá um preço bem acessível, R$ 49,90 por mês, e eu tô me esforçando para sempre trazer coisas novas lá. Inclusive eu vou dar muito mais foco lá na comunidade, até mesmo do que aqui no canal. Então meu foco não vai ser aqui o canal, provavelmente eu vou trazer no máximo um vídeo por semana, né, para que a minha entrega fique mais qualificada lá dentro do grupo VIP, onde eu posso estar ao vivo, onde eu posso ter mais proximidade com as pessoas do que aqui no YouTube. Então o YouTube vai ser mais para eu trazer esse tipo de conteúdo para vocês, apresentando esse mundo, né, e pra gente se aprofundar mais. A comunidade vai ser muito mais interessante. Então é isso, se você assistiu até aqui, dá um like nesse vídeo, deixa seu comentário e também se inscreve aqui no canal, porque como eu vou fazer menos vídeos aqui, eu vou me esforçar para que eu possa trazer sempre algo que eu ainda não vi por outros canais desse mesmo segmento. Ao invés de ficar trazendo as ferramentas que estão na moda ou criando um hype exagerado como muitos criadores fazem, eu vou tentar trazer aqui para vocês uma análise um pouco mais profunda, onde a gente vai executar, como nesse vídeo aqui, onde a gente deu a tarefa para eles e analisou aqui o desempenho deles, para que vocês possam dar um passo a mais aí na aquisição de conhecimento de vocês. Por enquanto é isso e até o próximo vídeo.